livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Quem achou, se coloque de pé, os que estão sentados. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida da minha pastora, pela confiança, por estar ministrando a poderosa palavra do meu Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, que assim diz: e por cima do firmamento éreto, que ficava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono, uma semelhança ao parecer de um homem que estava por cima dele. Bem, vamos ler o 28 e amém. Como parecer de ar que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o parecer do resplendor em roda. Este era o parecer da semelhança da glória do Senhor. E vendo-a eu, caí sobre meu rosto e ouvi a voz de quem falava: sente dando glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de uma palavra impactante, palavra forte. Eu amo também o livro de Ezequiel, que Deus aqui está se revelando para Ezequiel de uma forma extraordinária. O nome Ezequiel significa Deus se fortalece. Nós sabemos, ou alguns talvez não sabiam, Ezequiel foi levantado por Deus, por profeta. E para quem não sabe, uma pessoa ser profeta é ele entregar as mensagens de Deus. Profeta é diferente de sacerdote. Sacerdote leva o recado do povo para Deus, e o profeta leva o recado de Deus para o povo. Só que o escritor deste livro, chamado Ezequiel, é essas duas funções: sacerdote e profeta. Por que Ezequiel era sacerdote? Porque Ezequiel veio de uma linhagem sacerdotal, e Buzi, seu pai, era sacerdote. Irmãos, quando eu fui estudar a história de Ezequiel, é uma história linda, porque Deus, ele sabe o tempo de exaltar o homem. Não adianta nós ter pressa, não adianta nós querer, é como o povo diz, colocar a carroça na frente dos bois. Porque Deus sabe o tempo, o dia, a hora de te exaltar. É porque Deus, ele não se perde além do tempo. É como eu já falei, Deus, ele não se limita ao nosso tempo. Deus é antes do tempo. Então Deus trabalha da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. E o livro de Ezequiel está revelando que Deus está mostrando a sua glória para o seu filho ou seu servo Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel é levantado por profeta no meio dos cativos, que lembra que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Livro de 2 Crônicas, capítulo 36, a Bíblia diz que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém e trouxe milhares de judeus, mais de 10.000 judeus cativos para a Babilônia, para transformar em escravo. E no meio desses judeus estava um conhecido que nós sabemos, um chamado Daniel, outro chamado Ananias, outro chamado Misael e outro chamado Pronto, esses três homens de Deus também. A história é muito linda quando fala de Daniel e esses três aqui. É muito linda, irmão, porque a Bíblia diz que Deus, dentro da Babilônia,
levanta os quatro, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deus, ele concede a Daniel o dom de profecia, o dom de revelação de sonhos e de interpretação. E nós sabemos que Daniel era o homem mais sábio da Babilônia. Era o mais sábio no meio dos astrólogos, no meio dos feiticeiros de Nabucodonosor. Mas não é em Daniel que eu quero entrar. O que eu quero entrar é que Ezequiel é levantado por Deus na Babilônia, no cativeiro de Babilônia. Para quê? Para profetizar para os exilados, para profetizar aqueles que estavam cativos. E a Bíblia diz no começo do capítulo 1, diz assim, e aconteceu que no 30º ano, 30, porque Deus levantou Ezequiel quando ele cumpriu na idade de 30 anos. E quando se fala de 30 anos na Bíblia, eu me lembro da trajetória, eu me lembro da missão do meu Senhor Jesus Cristo, que quando ele completa 30 anos, ele começa a operar o seu ministério. Antes de Jesus completar 30 anos, eu não vi Jesus operando um milagre. Antes de Jesus completar 30 anos, eu não vi Jesus ressuscitar mortos. Antes de Jesus completar 30 anos, eu não vi Jesus curando um cego de nascença. Antes de Jesus completar 30 anos, eu não vi Jesus curando um paralítico. A partir do momento que Jesus cumpre a idade de 30 anos, aí vai contar que 3 anos e 6 meses Jesus ficou nesta terra operando milagres e maravilhas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que no meio dos cativos, e para falar de Ezequiel, eu tenho que falar um pouco dos cativos que foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. E as Sagradas Escrituras diz que os cativos ficaram lá, não foi 70 dias, os cativos ficaram na Babilônia, não foi 70 meses, os cativos ficaram 70 anos. E isso foi através de uma profecia, através de um profeta chamado Jeremias. No seu livro, no capítulo 25, versículo 11, a Bíblia diz que Deus permitiu que o seu povo ficasse 70 anos cativos por Nabucodonosor. E o motivo do cativeiro é nada mais e nada menos por causa da idolatria. Se você for estudar a história dos reis de Judá, de Israel, cada rei que idolatrava, cada rei, eu fico impressionado que quando eu estava estudando o livro de 1 Crônicas, o livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, se você for estudar, lá vai estar escrito: e o rei tal reinou em Jerusalém durante tantos anos, e ele fez o que era reto aos olhos de Deus no começo da sua trajetória. Aí quando chega no final e diz assim: mas fulano de tal não agradou ao Senhor e dormiu com seus pais. Várias passagens vai dizer desta maneira: e o rei Jotão agradou a Deus e dormiu com seus pais. E o rei Acabe desagradou a Deus e fez Israel a pecar e adorar a Baal. Isso é o motivo do cativeiro da Babilônia, por causa da idolatria. Nós sabemos que em Israel se levantou um rei chamado Acabe e a sua esposa Jezabel. Então esses dois cometeram vários pecados, adorando a deusa Azera, adorando a Baal, adorando a Baal Zefron, a Baal Zebub. Vários deuses estavam adorando, e no meio desta adoração eles fez Israel a se corromper, eles fez a Israel a quebrar aliança com Deus. E também foi um dos motivos que Deus dividiu as 12 tribos. Que lê a história dos reis e a história de Jeroboão vai entender que Deus dividiu as tribos. Deus entregou 2 tribos para um rei e 10 para outro rei. O motivo da idolatria. E Deus, no meio dessa idolatria, sempre levantava um profeta. Eu ficava impressionado que quando eu estava estudando a história dos reis,
assim: meu Deus, mesmo o povo pecando, transgredindo a tua lei, o Senhor levantava um profeta para exortar o povo e para trazer o povo de volta para a adoração ao Senhor. É porque Deus, Ele sabe o seu limite. Deus, Ele sabe aonde você aguenta, aonde você suporta. Aí Deus levanta sempre um profeta. É por isso que temos que dar glória a Deus, que Deus sempre fala conosco de uma maneira sobrenatural. Ou na palavra Ele fala, no louvor Ele fala, no vento Ele fala, no abrir de boca Ele fala, através de um profeta Deus fala. O engraçado é que Deus nunca deixou de falar. É porque falta crente ouvir a voz de Deus. Mas eu estou pregando para um povo que quer ouvir a voz de Deus. Oh, glória, Deus, Ele quer falar contigo. Então atenta bem os seus ouvidos, porque Deus está falando conosco nesta noite. A Bíblia diz que no 30º ano, estando Ezequiel no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Irmão, a história de Ezequiel é uma história espinhosa, ou praticamente a obra profética de Ezequiel foi uma obra espinhosa, porque Deus entregou uma obra para Ezequiel. Não foi uma obra fácil. Se você for estudar a história de Ezequiel, Ezequiel ficou 300 e tantos dias deitado somente de um lado. Ezequiel, ele comeu pão por medida. Você sabe, você come a maneira que você quiser. Se você for no mercado, você compra uma carne de boi, você compra um músculo da traseira ou da dianteira. Você está escolhendo a sua carne ou o tipo da sua comida para você comer. Só que com Ezequiel foi diferente. Era Deus que escolhia a comida para ele comer. Essa é a missão do profeta. A missão do profeta é que o profeta não pode fazer aquilo que ele quer. A missão do profeta, ele tem que fazer aquilo que Deus designou para ele. Oh, glória, tem pessoas aqui nesta noite que Deus vai te levantar como profeta, mas se prepare, cinge os teus lombos, porque o levante vai vir, as calúnias vai vir, os apedrejamentos vai vir. Mas fique sabendo nesta noite que quem te levantou te garante. Quem levantou você e que vai te levantar, ele garante a sua trajetória até no dia que você executar a obra de Deus. E a Bíblia diz que estando Ezequiel junto ao rio Quebar, no meio dos cativos, a Bíblia diz: e eu vi visões de Deus, o céu se abre, e daí começa a revelação. Ele começa a escrever e a descrever a maneira que ele viu. Isso aqui é muito lindo, irmão, que Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, porque Deus, ele quis se manifestar, ele quis revelar a sua vontade, ou melhor, a sua glória para o seu profeta. Irmão, Deus não mede dificuldade para se revelar para o seu servo. Deus não mede dificuldade para se revelar para aquele que busca ele. É por isso que Deus não precisa não. É por isso que Deus quer que nós busquemos a ele de madrugada, porque ele quer revelar alguns segredos para nós. É por isso, irmão, que a trajetória de Ezequiel foi uma trajetória espinhosa, porque Deus falou para ele: eu vou te levantar no meio de um povo não estrangeiro e nem de língua difícil. Eu vou te levantar no meio de um povo que tem um coração rebelde, que tem um coração obstinado. Isso aqui é terrível, irmão, porque na cidade de Valença, aonde nós moramos, quantas pessoas têm coração duro, quantas pessoas zombam da palavra de Deus. Mas Deus está levantando profeta na nossa geração para falar a verdade, para pregar a verdade. Irmãos, aí quando Ezequiel escreve que ele viu os céus abertos, e nos céus ele viu uma glória tremenda. A Bíblia diz que ele viu um fogo, e dentro desse fogo saíam 4 seres viventes. A Bíblia diz que se chama querubins. Irmãos, é uma visão, é um pouco difícil
mover do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que guiava aquelas rodas está presente nesta noite. Rapidinho pegou. Aquele mesmo Espírito que guiava aquela roda está presente nesta noite para te impactar, para te renovar e te dar força. Irmãos, a Bíblia diz que Deus mostra um firmamento para o seu servo, para Ezequiel. O motivo da chamada de Ezequiel foi porque o povo estava longe de Deus. E é um pouco triste e um pouco alegre a história dos cativos, que Deus nunca queria ficar longe do seu povo. Era o povo de Deus que queria ficar longe do seu Deus. Se você for ler a Bíblia inteira, você vai entender. Quem se afastava não era Deus do seu povo. Quem se afastava era o povo de Deus. Para você ver que Deus sempre fazia um jeito para o povo começar a se converter dos seus caminhos e se voltar para Deus. E nós sabemos, irmãos, que quando a Bíblia diz que Ezequiel foi levantado para profetizar, Deus ele se revela para Ezequiel. E no versículo que nós lemos, no versículo 26, diz assim: e por cima do firmamento Éredo, que ficava por cima das suas cabeças. O que significa isso, irmão? Que Ezequiel, ele viu um firmamento por cima das cabeças dos querubins. Isso aqui é tremendo, irmão. A palavra firmamento está significando céu. Então em cima dos querubins, ou melhor, em cima dos querubins tinha uma semelhança de firmamento. A palavra firmamento, escrito no livro de Gênesis capítulo 1, olha o que a Bíblia diz: e Deus fez um firmamento e pôs águas sobre o firmamento e embaixo do firmamento. Então eu compreendo que Deus colocou água em cima do firmamento e debaixo do firmamento. Aí no versículo a seguir diz assim: e chamou Deus firmamento céus. Então nós entendemos que a palavra firmamento está significando de céus. Então por que Ezequiel viu os querubins e um firmamento acima da cabeça dos querubins? Então Ezequiel contemplou os céus em cima da cabeça dos querubins. E aí que fica mais forte aquela visão que ele diz: e vi a semelhança de um homem assentado na semelhança de um trono. Isso aqui é tremendo, irmão, que mesmo Deus sendo inacessível, mesmo Deus sendo a sua forma gloriosa, ele resolve a se revelar para o profeta. E se você que é estudante da Bíblia, quando for estudar mais profundo, você vai compreender que Deus não se revela para todo mundo. Deus não se revela a maneira que ele é para todo mundo, porque Deus, ele habita nas mais altas nuvens, ele habita acima de todos os céus. Então a maneira que Deus é, ele não pode se revelar. Se Deus descer nesta noite aqui da maneira que ele é, nós morremos por causa da sua santidade. Este é o motivo que Deus não desce da maneira que ele é. Ele usa profeta através do Espírito Santo, ele usa profeta, ele usa os pregadores, ele usa as levitas, ele usa os cantores, ele usa os músicos. Então da maneira que ele é, ele não pode se revelar. Não é porque ele não quer, é por causa da sua santidade. Nós somos pecadores, Deus é santíssimo. Então por causa da sua santidade, ele habita no lugar mais alto, oh glória. Quando a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Deus é tão alto, Deus é tão grande, que os céus inteiros, o espaço não cabe o seu tamanho, porque ele é muito grande. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Teve um patriarca, teve um homem de Deus na Bíblia, queria ver a face de Deus, mas a Bíblia diz no livro de Êxodo capítulo 33, a Bíblia diz que um homem chamado Moisés diz assim: Senhor, mostre a tua glória para mim. Deus disse: Moisés, tu não pode ver a minha
face, porque se tu ver minha face, tu vai morrer. Aí a Bíblia diz, irmão, que Deus manda Moisés ficar diante de uma rocha, diante de uma penha, e nessa rocha tinha uma fenda ou uma abertura no meio dessa rocha, e Deus disse, quando eu passar, eu vou colocar a minha mão, mas tu me verás pelas costas, a minha face tu não verás. Oh, glória, eu já posso sentir a glória do Deus grandão nesta noite. E quando Deus passou naquela rocha, a Bíblia diz que Deus estendeu a sua mão, passou pela rocha, Moisés viu a glória e o seu rosto ficou resplandecente. Oh, glória, e a glória de Deus nesta noite está presente para te impactar. Me segura, Jesus. Porque Deus se revelou para o profeta, porque Deus se revelou para Ezequiel. Irmãos, Deus tem sua maneira de falar. Com a pastora, Deus fala de uma maneira. Comigo, Deus fala de uma maneira. Com Marluce, Deus fala de uma maneira. Com Paulo, com todos aqui, Deus não fala a mesma coisa. Deus fala de modo diferente. Deus pode falar sempre com você através da palavra. Deus pode falar sempre com você através dos louvores. Mas cabe nós estarmos atentos à voz de Deus. Quando Deus levanta Ezequiel no capítulo 2, a Bíblia diz que ele ouve uma voz, se levanta para o quê? Profetizar. E daí começa o início da sua chamada. Deus, o engraçado é que Deus, ele entrega um rolo para Ezequiel. E a Bíblia diz que esse rolo tinha ais e gemidos. Ais e gemidos. Então a obra, a missão que Deus designou para Ezequiel era espinhosa, porque naquele rolo tinha ais, suspiros e gemidos. O que significa esse rolo? Eram as profecias que ele ia entregar para o povo. Se você for ler a partir do capítulo 13 e diante, Deus começa, irmãos, presta atenção, olha para mim aqui. Deus começa a fazer algo simbolizado para Ezequiel fazer o que o povo ia passar. Por exemplo, Deus mandou Ezequiel ficar deitado somente de um lado 365 dias. Um lado só, 365 dias. Um lado. Depois, tantos dias de outro lado. Isso simbolizava um juízo que Deus ia trazer para Jerusalém. Outra maneira, Deus mandou Ezequiel comer comida, eu vou falar aqui para você que entender melhor, podre. E outra, por medida, comida por medida. Ezequiel não escolheu a comida, ele comeu a comida por medida, e a que Deus designou. Quer ser profeta? Quer profetizar? Quer entregar recado? Se prepare, porque não é você que vai escolher para quem você vai profetizar. Se prepare, não é você que vai escolher o que você vai pregar. Se prepare, porque não é você que vai escolher o que você vai cantar. É o que Deus vai colocar na sua boca, o que você vai entregar. A missão do profeta é esta missão. Eu não vou escolher a mensagem que eu vou pregar. Irmãos, eu fico assustado comigo mesmo, porque não era essa mensagem que eu ia pregar. Hoje eu estava estudando Mateus capítulo 14, eu fui para Marcos capítulo 6 e depois fui para Lucas capítulo 9. A mesma mensagem dos evangelhos. Capítulo 14 do livro de Mateus fala de João Batista que foi decapitado pela cabeça. Marcos capítulo 6, a mesma coisa. E Lucas capítulo 9, a mesma coisa. Só que profeta não se manda. Já viu aquele louvor? O vaso não se manda. Quem manda no vaso é quem? É Deus. Então o recado que eu te dou nesta noite
Jireh, oh glória. Será que aqui tem vaso de Deus aqui? Irmãos, eu estou pregando para jovens que vai ser levantado por Deus para profetizar, oh glória. Eu estou pregando para um povo que vai ser levantado por Deus para entregar os seus recados. E atente os seus olhos para mim e receba essa palavra que eu vou falar aqui. No livro de 2 Coríntios capítulo 4, a Bíblia diz que nós somos vasos de quê? Glória a Jesus. Nós somos vasos de barro. E já que nós somos vasos de barro, quem manda na gente é o oleiro. E o oleiro, o nome dele se chama Jeová. E já que nós somos o vaso de barro, nós não nos mandamos em nós mesmos. Mas o que está escrito no livro é: tesouro dentro do vaso de tesouro dentro do vaso de glória. É uma mensagem linda. Porque Paulo escreve que o tesouro está no vaso de barro. Aí eu faço uma pergunta: quem era você? Como você era há 15 anos atrás? Como você era há 10 anos atrás? Eu estou falando para aqueles que é novo no Evangelho agora. Como você era há 7 anos atrás? Era cavalo do diabo. O que o diabo mandava fazer, tu fazia e não tinha medo. Hoje Jesus manda você fazer uma coisa: ah, eu não vou, eu não tenho medo. Aí eu fico pensando assim: quem é mais forte, o diabo ou Jesus? Então, quando você era ímpio, você obedecia à voz do diabo. Quando o diabo mandava você ir para a festa, você ia, ficava a noite toda bebendo cachaça, bebendo vodka, bebendo uísque. Aí quando Jesus manda você vir para a igreja, ficar de pé para adorar, ficar de pé para glorificar, Jesus te levanta para pegar a palavra, aí você fica igual um frouxo. A Bíblia diz que Deus não levanta frouxo, Deus levanta corajoso. Cadê os corajosos de Jeová? Deus levanta corajosa. Eu estou pregando para jovem corajoso, oh glória. Eu estou pregando para jovem corajosa nesta noite. Quem era tu? Fala no singular. Quem era tu? Quando estava no mundo, passava vergonha. Eu estou pregando para mim mesmo, irmão. Quem era você? Passava vergonha? Quem era eu? Ei, Jesus. Para eu pregar isso aqui, eu tenho que falar: quem era eu? Não era nada. Continuo sendo nada. Deus que me tornou ser. Não era nada. Era cavalo do diabo. Fazia o que o diabo gostava. O diabo estava me escravizando. O diabo estava me aprofundando nas trevas. Sem eu perceber, eu já estava no fundo do poço. Ou melhor, no fundo do inferno. Sem eu perceber, eu já estava no fundo do inferno. E para quem me conhece, e quem me conhecia da maneira que eu era, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu vou falar a verdade: eu era um desprezo lá no mundo. Eu era um desprezo para a sociedade. O que a sociedade olhava: vai ser um traficante mirim, vai ser um traficante ali, ó. Ali vai andar de arma, ali vai ser ladrão, ali cheira cocaína, ali fuma maconha. Irmãos, o que eu ouvi e ouço até hoje: como é que tu aguentou? Como é que tu suportou? Eu não imaginava que tu ia ser crente. Eu não imaginava que tu ia ficar firme. Mas isso é para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o que o mundo despreza, é aí que Deus levanta. O que o mundo despreza, é aí que Deus exalta. Irmãos, isso é uma semelhança de que Deus falou através da sarça para falar para Moisés. E nós sabemos que uma sarça no deserto, uma sarça, o engraçado é que você vai entender o que eu estou falando aqui. O engraçado é que Deus não escolheu como é a árvore da oliveira. Deus não escolheu a maçanheira.
Acho que tem pessoas que não estão entendendo o que eu vou falar. Irmãos, naquele monte em Horebe, Deus usou uma sarça simples para falar com Moisés. O engraçado é que para o mundo a gente era desprezo. Para o mundo a gente não ia ser nada. Para o mundo a gente ia morrer na cachaça, a gente ia morrer nas drogas. Mas a Bíblia diz, irmãos, livro de 1 Coríntios, capítulo 2, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, oh glória. Irmãos, Deus te escolheu para confundir aquele que disse que você não ia chegar. Deus escolheu você para confundir aquele que dizia: ali vai morrer com 3 meses de vida, ali vai morrer, vai tomar tiro, vai receber bala. Mas Jesus entrou na frente e chegou para dizer: eu levanto, eu exalto. E eu estou pregando para pessoas aqui que o mundo não dava nada, mas Jesus escolheu e resolveu colocar o tesouro dentro do vaso de barro. Pense, tu era quem? Passava a noite com a Itaipava, passava a noite com escobites, passava a noite, né? Era atrás de paredão, passava a noite, era uma batida de coco, era um licor, era uísque, era uma vergonha. E a impressão que deixa é: vai morrer cedo. A impressão que deixa é: não vai levar tanto tempo. Mas é aí que Deus levanta. Quando o mundo diz acabou, é que Deus entre cena e diz: é agora que está começando. Irmãos, quem dizia que essa igreja ia prevalecer? Quem dizia que essa igreja ia permanecer? O engraçado é que veio muitos decretos do diabo, não fechou a igreja. O engraçado que veio as demandas, não fechou a igreja. Porque o negócio é o seguinte: quando Deus levanta, ninguém pode abater. Quando Deus abre, ninguém pode fechar. É por isso que tem pessoas que não entendem você. É por isso que tem pessoas que dizem como ele consegue, como ela consegue. Mesmo o casamento estando em ruína, como ela consegue? Se fosse eu no lugar dela, eu não conseguiria. É porque quem levantou ela, quem levantou ele, é forte, é exaltado. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Olhe para mim aqui. Ezequiel profetizou muitas das vezes. Profetizou, entregou profecias, o povo zumbava. Irmãos, isso aqui que eu vou falar aqui é algo muito forte. Agora olhe para cá, porque o negócio vai estreitar. Olhe para cá. Ezequiel, já estou encerrando. Ezequiel recebeu uma visão. O espírito dele foi retirado do corpo dele. Olha o que a Bíblia diz: estando eu assentado na minha porta com os sacerdotes, fui levado até o santuário. Isso aqui é tremendo. Ezequiel foi levado aonde? Então no santuário, praticamente, ou na igreja. Foi levado na igreja. E a Bíblia diz que os sacerdotes estavam idolatrando quem? Tamuz. Estavam idolatrando a rainha do sol, ou melhor, a rainha dos céus, que hoje se chama Samires. A imagem que está em todas as moedas, a imagem que está em todas as cédulas de dinheiro. O povo estava adorando esta mulher. Em cada país era chamada de um nome. No Egito era chamada de um nome. Na África era chamada de um nome. Na Babilônia era chamada de um nome. Em cada país, em cada região, os 13 eram chamados de um nome. Nimrod, Tamuz e Samira era chamado de um nome. Aí, quando Deus mostra a Ezequiel
os sacerdotes idolatrando a Tamuz no muro do templo, adorando, as mulheres chorando por causa de Tamuz. E Deus mostra a visão àquele profeta, e a Bíblia diz que Deus diz assim, ó, a minha glória não ficará aqui. A Bíblia diz que Deus tira a glória dele dentro do templo. Isso aqui é terrível. Deus tira a glória dele dentro do templo e coloca, sabe onde? Na porta do templo. A glória de Deus está no meio do templo. Por causa da idolatria do povo, Deus retira a sua glória e coloca onde? Na porta do templo. E a idolatria aumenta, Deus retira a sua glória. E Deus vai para onde agora? Leva a sua glória para o céu. Mas no livro de Ezequiel, capítulo 44 diz: este é o lugar da planta dos meus pés, e habitarei para sempre em Jerusalém. Irmãos, o motivo que a glória de Deus foi tirada daquele lugar foi a idolatria daquele povo. E o que está acontecendo na nossa época, na nossa geração? Igreja cheia de membros, mas vazia de Deus. Igreja cheia de membros, mas vazia de Deus. Por quê? Porque do que pode tudo. Eu vi um pastor dizendo, e eu acho que algumas pessoas aqui já viram dizendo assim: o evangelho aceita todos, mas não aceita tudo. Eu vi um pastor dizendo assim: o evangelho aceita todos, mas não aceita tudo. E qual é o motivo que Deus retirou a glória de muitas congregações? É isso, aceitar tudo. Pode vir uma mulher pregar aqui com a mini saia? Pode vir um pregador aqui pregar fumando maconha, pregar xingando a mãe quando chega em casa, pregar quando sai da igreja, vai para um motel, é 3 mulheres, 4 mulheres, é um prostituto. Pode chegar, pode cantar em pecado, pode pregar em pecado, mas a glória de Deus não estava mais dentro daquela igreja. A glória de Deus não estava mais no meio do templo. E Deus disse para Ezequiel: viste, Ezequiel, o que fazes os sacerdotes? Ezequiel viu, e a Bíblia diz que a glória de Deus foi tirada do meio do templo e depois foi posta na porta do templo. E um homem de branco, o engraçado é que a forma daquele homem era uma forma terrível. A Bíblia diz que o seu corpo, da cintura para baixo, era uma forma de uma turquesa, e da cintura para cima era a forma de um fogo. Ele revelou para Ezequiel que a glória de Deus não estava mais naquele templo. A Bíblia diz assim, ó, que aquele anjo espalhou brasa viva na cidade de Jerusalém. E sabe o que aconteceu? Deus queimou o pecado de Jerusalém. E sabe o que eu estou pregando aqui? Eu estou pregando para pessoas que se acham pecador, e que a brasa de Deus, a brasa do trono de Deus, vai queimar o seu pecado, ó glória, vai queimar a sua iniquidade. Não venha me dizer eu não tenho pecado, já é mentiroso, porque a Bíblia diz, 1 João capítulo 2, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e o amor do Pai não está nele. A obra de Ezequiel foi tremenda. Jesus, eu vou ter que falar isso aqui mesmo. Já ia encerrar minha pregação, mas eu não ia falar. Mas vou ter que falar. Deus disse para Ezequiel, para 2 profetas, Ezequiel e Jeremias. Deixa eu falar isso aqui. Deus disse no capítulo 24 do livro de Ezequiel, diz assim, ó: Ezequiel, tua mulher vai morrer à tarde. E Ezequiel escreve: minha mulher morreu. Por quê? Deus disse que não era para casar. Para um profeta Deus disse: não case no cativeiro, e nem tenha filhos nesse lugar. Chamado Jeremias.
Deus disse: não case. E para Ezequiel, Deus matou sua esposa. E Deus disse: não chores, nem lamenteis, não caia uma lágrima do seu rosto. Exerça o sacerdócio e exerça a função de profeta, porque era um símbolo que Deus ia fazer com Israel e com Jerusalém. Deus disse: vai tudo morrer a espada, vai tudo morrer os seus filhos. As mães vão sentir tanta fome que vão comer os seus próprios filhos. O pecado estava tão alto que Deus fez com que as mães dos próprios filhos comessem os seus próprios filhos. Era terrível, não era? Era terrível, não era? E Ezequiel, Deus disse: não chore, nem lamenteis. À tarde a mulher dele morreu. O povo disse: tu é duro, tu é incrédulo, tu tem o coração duro, porque tua mulher morreu. Tu não fez nem o funeral da tua mulher, tu nem chorou pela tua mulher. Ezequiel disse: já já eu vou dizer o que vai acontecer com vocês, para você ver que o que ele passou, o que Deus designou para ele entregar para o povo, ele tinha que passar primeiro. Quer ser profeta? Se prepare, porque para tu passar a profecia, tu vai te sentir a profecia primeiro. Quer ser profetisa? Para ser profetisa, tu vai ter que sentir a profecia primeiro, para depois passar a profecia. Jeremias, quando ele entregava as profecias que o rei ia tomar uma chibatada, ele primeiro tinha que tomar. Você sabia disso? Hoje, se Deus revela assim, ó, diga para o fulano de tal que ele vai tomar 2 murros na cara, mas eu vou dar livramento. Mas tu vai passar primeiro. O profeta toma um murro na cara, primeiro passa para depois entregar. Tu tem coragem de ser profeta? Então, se tu quer ser profeta, se prepare, tu vai passar por essas coisas. Se tu não quer ser, então nem ore. Meu Deus, me dá o dom de profecia. Então se prepare, porque vai ter gente que vai dizer: é menino, é menina, é imaturo e é imatura. Mas não se preocupe, porque se Deus te levantou, Deus vai te dar força para executar a sua vontade. Amém? Amém? Não é a sua vontade não, é a vontade dele. Se coloque sobre os seus pés. Aplauda Jesus.